O vídeo de hoje vai para você, mamãe que está aí precisando desmamar o seu bebê, mas está insegura, com medo e sem saber o que fazer. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu também passei por isso. Eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses e eu precisava desmamar ele e não sabia nem por onde começar, como eu iria conseguir isso. Então, o que acontece? O meu bebê, ele mamava se ele estivesse comigo 24 horas. Se eu ficasse com ele 24 horas ele mamava. Ele estava, a palavra que o pediatra usou, ele estava viciado em mamar. Ele não dormia, ele não brincava, se ele estivesse comigo, ele não fazia nada além de mamar. O tempo inteiro pendurado em mim, querendo mamar, querendo mamar, querendo mamar. Eu levei ele ao pediatra há 3 meses atrás e o pediatra disse: olha, mamãe, tá na hora de desmamar ele então, se chegou a esse ponto. Porque ele não dormia à noite, ele acordava a cada 1 hora, 40 minutos no máximo ele dormia. Então assim, quando eu estava começando a pegar no sono, ele já estava acordando novamente. Então assim, desses 1 ano e 4 meses eu apenas cochilei, eu não dormia, né? Então assim, chegou no ponto que precisava acontecer isso, né? Que o recomendado é que a criança amamente até 2 anos de idade. Mas eu levei essa amamentação até 1 ano e 4 meses, porque eu adorava amamentar ele. Eu amava, eu fiz por amor, porque a gente se doa muito. Mas chegou num ponto que eu precisava cuidar de mim, né? Eu já estava ficando anêmica e eu precisava cuidar de mim para eu poder conseguir cuidar dele, né? É o que o pediatra disse pra mim. Então eu saí de lá daquela consulta há 3 meses atrás e vim embora disposta a desmamar ele naquele dia. Eu aguentei 18 horas sem dar mamar a ele, porém chegou a hora dele dormir, né? Chegou a hora dele dormir, eu não conseguia fazer ele dormir. Meu peito encheu muito, ficou muito grande, muito dolorido. E ele começou a chorar muito. Ele me batia, ele tentava arrancar minha roupa, ele tentava mamar de toda forma. E ele subia assim em mim, escalava, caía. E eu entrei em desespero, meu peito já estava doendo, eu chorei junto com ele e acabei cedendo, acabei dando. 3 meses se passaram e eu continuei sem dormir. Continuou aquela luta, 40 minutos, 1 hora no máximo durante a noite que ele dormia. Então teve uma manhã que eu levantei assim, eu já não estava aguentando mais. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para resolver essa situação. Não está fazendo bem nem para mim, nem para ele mais. Então a gente precisa resolver isso. Então o pessoal me falava assim, passa algo margoso no peito, que aí ele vai achar ruim, não vai querer. Mas eu ficava pensando, gente, toda hora que eu for dar mamar ele, eu vou correr lá, passar um trem margoso, aí eu vou dar ele, aí às vezes ele vai sugar aquilo ali. Eu ficava assim, pensando como que eu poderia fazer. E também me deram a opção de passar alguma coisa vermelha e falar que estava dodói. Gente, eu pensava assim, mas ele não entende ainda o que está dodói, ele não entende ainda o que é dor, ele não estava, a mamãe tá machucada, ele não sabe. Então na minha cabeça eu pensava, isso não vai dar certo. Ele não vai aceitar, ele vai chorar demais, vai ser um escândalo. Porque a primeira vez que eu apenas neguei, eu falei assim, não tem mamar, José, não tem como mamar. Ele não aceitou, foi um escândalo literalmente. Eu levantei naquela manhã, fui pro quarto, peguei um batom vermelho, passei no bico do meu peito, o batom vermelho, nos 2 peitos todinho. Na hora que ele acordou e veio procurando já o mamar, eu tirei e mostrei pra ele e falei assim, José, mamãe tá dodói. E fiz assim, ai, tá dodói. E mostrei. Nele ver aquele peito vermelho, na minha cabeça ele não entende que é dodói e que está doendo. Mas só dele ver aquele peito vermelho, ele respeitou. Ele voltou e não pediu. Aí ele veio, subiu no meu pescoço assim e me abraçou forte. Me abraçou e deitou assim no meu ombro. Aí aquele dia a gente começou o desmame. Hoje está com 7 dias que eu comecei o desmame dele. E aí ele deitou aqui e aceitou super de boa. E aí passou aquele dia todo, aí eu pensei assim, quando chegar a noite, como que eu vou fazer essa criança dormir, sendo que ele sempre dormiu só no peito. Aí à noite eu entrei com ele pra dentro do quarto, fechei a porta, liguei o ar, fechei a cortina, coloquei ele em pé assim em mim. Ele tentou algumas vezes, ainda até hoje ele ainda enfia a mão e pega no meu peito, porque ele ainda tenta mamar, né? Mas após 7 dias ele ainda tenta. Mas aí agora eu falo assim, ai José, tá dodói. Aí ele não insiste, ele não chora, ele não faz escândalo. Gente, foi mais fácil do que eu pensava. Não acredito que eu sofri tudo isso pra ser assim,
tão abençoado como está sendo, entendeu? Então, assim, a questão que todo mundo fala, pinta o peito de vermelho. Não sei se vai dar certo com você, colega, mas comigo deu super certo. Eu pintei o peito 3 dias, então durante 3 dias, quando ele insistia mais insistentemente ali, eu mostrava e falava que estava dodói. Aí ele não mamava. Aí ele vinha e deitava no meu ombro. Então, assim, aquilo ali foi graduando. Hoje estamos com 7 dias. Hoje ele dormiu essa noite, ele deitou 10 horas da noite e acordou 10 horas da manhã. Ele dormiu 12 horas. 12 horas para uma criança que estava acordando a cada 1h e 40 minutos. Foi graduando. Na segunda noite ele dormiu 5 horas, depois ele dormiu 6 horas, mas essa noite que eu resolvi gravar o vídeo, ele dormiu 12 horas. Realmente é inacreditável. Então, assim, a amamentação é boa? Ela é boa para a mãe, para o afeto com o bebê, mas chega um ponto, se chegar ao ponto que chegou comigo, estava fazendo mal tanto para mim quanto para ele. Essa noite ele dormiu 12 horas em 1 ano e 4 meses, assim, isso foi, assim, recorde, foi sensacional. Então, mamãe, se você está sofrendo, está passando por algo parecido como eu passei, não precisa pensar 2 vezes. A gente sempre pensa que pode estar errando, a gente sempre tem aquele sentimento de culpa, né? Mas a gente está fazendo o melhor pro nosso filho. Então, igual o pediatra disse pra mim, você tem que estar bem, você tem que estar descansada para você conseguir tomar conta do seu filho. E eu não estava ficando assim. Quando eu estava com ele, eu ficava nervosa, eu ficava angustiada, porque eu não conseguia ficar com ele sem amamentar ele. Ele vinha, arrancava minha roupa, ele avançava, ele chorava, ele gritava. E foi simples assim, eu pintei o peito e falei que tava dodói e ele aceitou. Ele aceitou. Assim, eu tô assim até hoje de boca aberta, porque assim, pra mim foi muito fácil. O meu desmame, em mim, no meu corpo, que não reagiu tão bem. Eu passei muito mal, dei febre, ainda estou com a mama bem cheia, tá bem dura. Dei muita febre. No 3º dia do desmame eu passei assim muito mal como eu nunca tinha passado. Meu peito encheu demais, empedrou. Eu dei muita febre, então assim eu senti muito mal. Agora eu estou melhor. Hoje eu estou melhor e meu bebê também está melhor. A gente está ficando juntos, a gente consegue interagir, a gente consegue brincar, ele consegue fazer outras coisas, se distrair com outras coisas, a não ser querer vir mamar. Então isso foi no meu modo de pensar. Foi uma coisa que foi boa tanto para mim, mãe, como para ele, filho. Foi na hora certa, acredito que tinha que ser, aconteceu assim, foi bacana, né? Mas o relato para você que tá com dificuldade, que tá passando pela mesma coisa, pelo menos tente. Eu não tava nem tentando fazer isso, porque eu pensava assim, não vou tentar passar um batom vermelho, porque ele não sabe que é machucado. E aí deu super certo tanto que essa noite ele dormiu 12 horas. Então, assim, não pense 2 vezes. Quando chegar a hora que você sentir que não dá mais, tem que ser, porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho. A amamentação é extraordinária, ela é sensacional, mas desde que faça bem para você e faça bem para o seu filho, que vocês vivam em harmonia, né? Quando tá sem limite, aí já não dá mais, né? A gente fica estafado e não dá mais. Você precisa amar o seu filho incondicionalmente. E agora eu chego em casa, eu recebo assim amor, carinho. Nossa, é excepcional. Ele vem, ele me abraça, ele me beija, ele beija meu rosto, ele me morde. Muito amor, muito amor. Ele ainda põe a mão no meu peito, enfia a mão na blusa assim, pega, mas super respeitou e hoje já estamos com 7 dias de desmame.